Tem pessoas que assinaram um manifesto, aí eles entraram com o manifesto pedindo para assinar contra uma coisa bem genérica e usaram contra mim. O manifesto do qual ela se refere será colocado na íntegra ao final deste vídeo. O nome de Mayra jamais foi mencionado em qualquer manifesto. O manifesto expressou apoio às pessoas enlutadas e alertou sobre o uso indevido de supostas cartas consoladoras. Essas mensagens, muitas vezes, são baseadas em informações obtidas de redes sociais e não em legítimos fenômenos mediúnicos. Citando Allan Kardec e o espírito São Luís, o manifesto enfatiza a importância da identificação das fraudes, visando proteger o espiritismo e preservar sua integridade. A conduta citada no manifesto é reprovável até mesmo para aqueles que não são espíritas. O esperado seria que qualquer humano desejasse assiná-lo, ainda mais os próprios líderes espíritas. Mayra estaria vestindo a carapuça? E o pior, em live pelo Instagram da Casa da Caridade, que possui quase 500 mil de seguidores, Mayra, sem nenhum pudor, intimida pessoas que assinaram um manifesto que sequer continha seu nome. E o vídeo ainda permanece no Instagram para quem tiver interesse em assistir. Se ela fez isso publicamente, será que as suspeitas de manipulação dos enlutados e familiares são tão infundadas como dizem? E o pessoal que assinou o manifesto deles, que foi 50 pessoas, ninguém expressivo dentro do meio espírita, mas tem um médio, tá? Tem um médio, senhor médio, você sabe de que eu tô falando? Você sabe da sua história em Portugal, não sabe? Eu também sei. Tem outro que foi preso pela Polícia Federal também assinando. Você sabe, né? Da sua história também. Várias violências domésticas, alguns estão enfrentando processos porque não pagaram pensão, de um centro espírita bem específico. Senhores, vocês me deram o direito de defesa e eu vou me defender. Na mesma live, Mayra intimidou um ex-voluntário que trabalhou diretamente com ela. Mayra ainda tentou coagi-lo a desmentir suas alegações sobre os fatos presenciados. E eu sei que vocês se utilizaram de um ex-voluntário. Esse eu nem vou falar aqui, porque esse é tão pior, o que ele fez, o que a família dele fez, mas até então ele ficou quieto depois disso, né? Ele ficou quieto depois disso. Mas tenho certeza absoluta que ele surgirá. E eu sei que você também está assistindo, ex-voluntário. Você tem chance de se retratar das mentiras que você contou. Você tem chance de se retratar dos áudios que você mandou para as mães. Eu tenho uma conversa sua com a mãe, tá certo? Que chegou até mim. Você tem essa chance antes de eu vir aqui e dizer porque o que eu te tirei do grupo, tá? 5 anos calada. E quando eu chegar aqui e dizer por que eu te tirei do grupo, aí você vai entender o tamanho que era a minha verdade e a mentira desses outros. Tirem suas próprias conclusões. Vocês não mexeram com uma menina, vocês não mexeram com uma falsa como vocês. Vocês não mexeram com nada disso. Manifesto do Movimento Espírita Brasileiro e Internacional. As lideranças e dirigentes do Movimento Espírita no Brasil e em diversas partes do mundo, por meio deste manifesto, oferecem apoio incondicional e consolo moral e espiritual àqueles que, ansiosos pelo contato com seus entes queridos desencarnados, têm sido vítimas de falsas mensagens psicografadas. Tais mensagens, divulgadas nas redes sociais e em plataformas virtuais, muitas vezes enganam aqueles que na sua boa fé buscam por alento, mas acabam sendo induzidos a erro por intermédio de supostos fenômenos mediúnicos. As chamadas cartas consoladoras, atribuídas aos espíritos de entes falecidos, na verdade, têm se revelado como manipulações de informações coletadas em redes sociais e outras fontes públicas, sem qualquer base no fenômeno mediúnico legítimo. Este fato nos leva a reafirmar que a mediunidade, especialmente a psicografia, é um fenômeno legítimo, capaz de promover conforto e esclarecimento, quando exercida com seriedade e responsabilidade. Como Allan Kardec bem alertou, a mediunidade interesseira, que se utiliza da boa fé das pessoas para fins pessoais, deve ser rejeitada e combatida. Pois o espiritismo verdadeiro nada tem em comum com tais fraudes, que distorcem sua essência moralizadora. De fato, os médiuns sérios e comprometidos com a causa espírita, que atuam com respeito e dedicação, têm prestado uma valiosa contribuição à doutrina, trazendo consolo às famílias enlutadas e confirmando por meio de suas manifestações a imortalidade da alma. Todavia, o que se observa atualmente é o crescimento de práticas fraudulentas, que buscam explorar a dor alheia para fins escusos. Conforme Allan Kardec afirmava em O Livro dos Médiuns, item 313. Se os nossos escritos hão contribuído para desacreditar, assim na França, como em outros países, a mediunidade interesseira, entendemos que esse não será dos menores serviços que tenhamos prestado ao espiritismo sério. Este alerta, feito há mais de 150 anos, continua extremamente relevante para os tempos atuais, pois, infelizmente, o número de indivíduos que se aproveitam da fragilidade emocional de outros tem aumentado consideravelmente. Nos últimos tempos, têm surgido figuras que se destacam nas redes sociais e em grupos de WhatsApp, publicando vídeos e mensagens que se apresentam como psicografadas. No entanto, não se trata de fenômenos mediúnicos autênticos, mas de mensagens criadas a partir de informações extraídas de fontes públicas, como perfis em redes sociais, páginas de internet e outras vias de acesso fácil. Este tipo de prática é uma afronta à ética espírita e ao espírito de solidariedade e caridade, que deve pautar o trabalho mediúnico. O presente manifesto visa, portanto, alertar a sociedade sobre os riscos de se deixar enganar por esses falsos médiuns, que podem causar sérios danos àqueles que buscam, de boa fé, a consolação espírita.
A doutrina espírita, como nos ensinou Kardec, repousa sobre o princípio moralizador da fé raciocinada, que não se deixa seduzir por falsas promessas de consolo. O movimento espírita deve preservar, acima de tudo, a seriedade e a integridade dos fenômenos mediúnicos, que, longe de ser um espetáculo, devem ser tratados com respeito, discernimento e seriedade. Em sintonia com as palavras do Espírito São Luís, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 21. Ressaltamos a necessidade de, em algumas circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira, como um dever moral. O Espírito nos ensina que mais vale que caia uma pessoa do que muitas se tornarem suas vítimas, alertando para o mal que as fraudes podem causar, não só aqueles que as praticam, mas também as inúmeras vítimas que caem na ilusão de mensagens de consolo falsas. Além disso, como Kardec observou em O Livro dos Médiuns, item 491, misturar o falso com o verdadeiro, quando se trata de fenômenos obtidos pela intervenção dos espíritos, é simplesmente uma infâmia. O médium que se permite manipular a boa-fé do próximo, usando informações pessoais ou públicas para criar mensagens que se façam passar por comunicação espiritual, está desvirtuando o próprio propósito da mediunidade, que deve ser sempre guiada pela moral e pela ética. Portanto, este manifesto não só denuncia os perigos das fraudes mediúnicas, mas também reitera o compromisso do movimento espírita com a preservação da seriedade da doutrina. Devemos trabalhar incansavelmente para desmascarar as manobras fraudulentas e garantir que o espiritismo siga sendo um instrumento de esclarecimento, consolo e evolução moral, que sempre foi repudiando tudo o que se afasta de sua essência moralizadora e edificante. Que este manifesto seja um convite à reflexão, à conscientização e à ação responsável, para que todos os espíritas se unam na defesa do espiritismo sério e autêntico, e que a luz da verdade continue a iluminar nossos caminhos, livrando-nos das sombras da falsidade e da exploração. Manifesto de Lideranças Espíritas. 19 de novembro de 2024. Júlio Prieto Pérez, psicólogo e neurocientista, pesquisador, São Paulo. Charles Kempf, colaborador da revista espírita do LNSF, Movimento Espírita Francês. Nubor Facuri, médico, escritor e pesquisador espírita, São Paulo. Marco Milani, expositor e pesquisador espírita, São Paulo. SP Brasil, Fernandes de Barros, doutor em Ciências da Religião, escritor, expositor espírita, presidente Aliança Municipal Espírita de BH, Paulo Henrique de Figueiredo, escritor, comunicador espírita, coordenador do CEDOR, Centro de Documentação e Obras Raras, da FEAL, Fundação Espírita André Luiz, Adair Ribeiro, expositor espírita. Do Nazareno Vasconcelos Feitosa, expositor espírita, Ana Marcelo Henrique, escritor e articulista espírita, fundador e coordenador do Espiritismo com Kardec, Pedro Camilo, expositor, pesquisador e escritor espírita. Instituição da Mediunidade, Ivone Pereira, PA Carlos Sete Bastos, escritor e expositor espírita, membro do CSI do Espiritismo. Renan Lira, presidente da AGEP, Associação dos Juristas Espíritas de Pernambuco. Clóvis Nunes, parapsicólogo, escritor e pesquisador espírita, Salvador, Bahia. Jorge Luiz Hessen, jornalista, escritor e divulgador espírita, Distrito Federal. Alexandre Fontes da Fonseca, espírita.